Fala pessoal, vamos dar sequência à nossa série sobre as 10 partidas que merecem o nosso UAU. A partida de hoje foi jogada entre dois grandes campeões do mundo. O primeiro, jogando com as brancas, para muitos o maior jogador de todos os tempos, o norte-americano Robert James Fischer, também conhecido como Bob Fischer. E com as pretas temos o jogador russo Boris Spassky. Esta partida foi jogada no ano de 1992, valendo o título mundial da FIDE. Estranho para vocês, não é? Mas não foi estranho para Bob Fischer e nem para Boris Spassky. Na verdade, vamos lembrar um pouco a história. Vocês lembram que no ano de 1972, Boris Spassky e Bob Fischer se enfrentaram. Na ocasião, Boris Spassky era o campeão do mundo e Fischer o desafiante. Fischer venceu o match, passou a ser o campeão do mundo e deveria esperar o seu desafiante. No ano de 1974, surgiu o desafiante, o russo Anatoly Karpov. Fischer, para jogar contra Karpov, o match que seria jogado no ano de 1975, fez exigências na mudança, ou seja, pediu mudanças no formato da disputa do título mundial, mas a FIDE não aceitou suas condições. Com isso, Fischer decidiu não jogar contra Anatoly Karpov e Karpov passou a ser o campeão mundial. Fischer desapareceu, mas após 20 anos, um milionário sérvio decidiu gastar um pouco dos seus milhões com Bob Fischer e Boris Spassky e propôs um novo match entre eles, que foi aceito, obviamente, por Bob Fischer e, obviamente, também por Boris Spassky. Então, em 92, eles se enfrentaram de maneira não oficial pelo título do mundo. E, obviamente, mais uma vez, o americano derrotou Boris Spassky. Esta é uma das melhores partidas da disputa entre ambos. Vamos ver como Bob Fischer conduziu com as brancas a variante Rossolimo contra a siciliana, empregada por Boris Spassky. Vamos ver como Fischer jogou esta partida. Temos E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5 e nós temos aqui o característico movimento da variante Rossolimo contra a siciliana. G6, bispo toma C6, B toma C6, D toma C6, também uma outra opção para as pretas. Roque, bispo em G7, torre E1, E5. Temos uma posição teórica e neste momento Fischer decide jogar essa partida de maneira bastante energética e decide jogar um gambito teórico na posição, o movimento B4. Após B4 temos CB4 e A3 jogado por Bob Fischer. Nesta posição, Spassky decide não aceitar o segundo peão e responde com C5. Temos A captura B4, C captura B4. E após C captura B4, notem que Fischer vai continuar jogando com energia, tendo a oportunidade de atacar o centro, ataque em um centro. E Fischer jogou com D4 na posição. Spassky seguiu com E toma D4, Fischer bispo em B2. Notem que nesta posição o desenvolvimento de Fischer é preferível. Spassky seguiu com D6, Fischer com cavalo D4. Este cavalo D4 do Fischer já guarda ameaças na posição. Notem que nesta posição o bispo de B2 de Bob Fischer está pressionando indiretamente o bispo de G7 do Boris Spassky. Então, nesta posição, uma das ameaças do Bob Fischer é jogar simplesmente cavalo C6, atacando a dama que está em D8, deixando o bispo de G7, de B2, perdão, atacando o bispo de G7 das pretas. Mas nesta posição, Boris Spassky seguiu com dama D7, temos cavalo D2 por parte de Fischer, Spassky segue com bispo em B7 e Fischer finalmente com um lance muito forte, cavalo C4. Notem que o cavalo em C4 já começa a pressão sobre o peão de D6 e a dama de D1 das brancas indiretamente também mantém esta pressão. E mais uma vez notem que o bispo de B2 das brancas continua pressionando G7 aqui. Spassky segue com cavalo em H6. E após este movimento nós temos a posição crítica e a partir daqui Fischer vai sempre jogar lances muito fortes até o final da partida. Vamos ver como o Fischer vai conduzir a partir de agora. Fischer responde na posição com cavalo em F5. Notem que lance interessante. Temos o cavalo de C4, mais o cavalo de F5 e a dama de D1 pressionando D6. Ao mesmo tempo temos o bispo que está em B2 pressionando o bispo de G7 do Spassky. Também temos o cavalo de F5 pressionando o bispo de G7 e pressionando o cavalo de H6. Manobra muito forte. Aqui, Spassky tem como opções mais adequadas, bispo captura B2 e cavalo captura F5. Por exemplo, se ele tentasse nesta posição cavalo captura F5, ele passaria por um problema após E toma F5 e se rei F8, teríamos agora F6,
para Fischer. E notem que, após bispo H6, Fischer está pressionando não só o peão de D6 com dama e cavalo, como também tem ameaça de torre E7 nesta posição. A posição do Spassky não seria nada interessante para jogar, até porque a sua torre de H8 estaria simplesmente fora de jogo na posição. Com isso, obviamente, Spassky decidiu seguir na posição com o movimento bispo captura B2. E Bob Fischer responde com cavalo de C, D6, muito forte, rei F8 e cavalo H6 na posição, permitindo a captura de bispo por torre que está em A1. Muito embora aqui nesta posição a possibilidade seja um tanto ruim para Spassky. Tanto que Spassky seguiu com F6 e não optou por bispo toma 1, devido a dama capturando A1. E notem a situação do Spassky no momento. A dama agora pressiona a torre que está em H8, que não está continuando muito bem colocada na posição, e é desesperadora aqui esta posição para as pretas. Por isso, nesta posição, após cavalo captura de C, captura D6, F8, cavalo toma H6, Spassky joga com F6 na posição. E aqui, se vocês pensaram que Fischer jogou com a torre que está atacada, vocês estão completamente enganados. Fischer continuou jogando com bastante energia a posição e seguiu com cavalo de C, F7. Notem a força do lance. O cavalo pressiona a torre que está em H8 e a dama que está agora em D1 pressionando a dama em D7 de seu adversário. Notem que Spassky não tem grandes lances e precisa jogar simplesmente dama captura D1, torre já captura D1, e notem que neste momento Spassky vai perder qualidade na posição. Aqui Spassky tem dois movimentos com rei em E7 ou rei em G7. Ele optou por rei em E7 nesta posição, já que se rei G7, notem que após cavalo captura H8, a torre de D1 poderia simplesmente chegar na sétima horizontal, causando grandes problemas na posição para Boris Spassky. Com isso, ele chegou à conclusão de que rei E7 seria a sua melhor opção e Fischer seguiu com cavalo captura H8, temos torre captura H8. Parece que temos uma posição que as pretas, apesar da qualidade a menos, elas podem lutar dentro da posição e que já está com certa tranquilidade. Fischer já não tem mais nenhum ataque direto. Pelo contrário, Fischer segue com muita energia jogando cavalo F5 cheque. Notem este movimento. Após cavalo F5 cheque, Boris Spassky tem as opções rei F7, rei E8, que seriam respondidas simplesmente com cavalo em D6, ataque duplo, e cavalo captura bispo que está em B7. E se rei em F8, por exemplo, teríamos torre em D8 cheque, rei F7, teríamos logo depois a queda da torre de H8, obviamente do Boris Spassky nessa posição, que seria um desastre para ele. Temos aqui, após também cavalo F5 cheque, o movimento rei E6, mas após rei E6, torre D6 cheque é extremamente perigoso para Boris Spassky, que continua não tendo casas interessantes para lançar o seu rei. Com isso, Spassky decide responder a posição com G captura F5. Fischer, obviamente, está sacrificando temporariamente o seu cavalo, porque após E captura F5 cheque, notem que se Spassky tenta, por exemplo, rei em F7, teremos aqui torre D7 cheque, com ataque duplo e recuperação de peça imediatamente. Ao mesmo tempo, se respondesse com rei F8, teríamos o torre D8 cheque, seguido de torre D7, obviamente, com mais uma vez recuperação de material. Então, nesta posição, Spassky responde com bispo em E5 e Fischer F4, recuperando a peça. Mas o jogo não acabou. Spassky ainda pode continuar e pode continuar dando trabalho a Fischer. Então ele decide seguir com torre C8, Fischer segue com F toma E5, e Spassky faz torre captura C2. Notem que agora Spassky possui dois peões passados na ala da dama. E também algo muito interessante na posição, o bispo que está em B7 pressionando G2 junto com a torre. Se vocês pensam que Fischer se preocupou com o ataque ao peão de G2, vocês estão enganados. Fischer continua jogando com energia e responde com um lance muito forte, E6. Notem a força do lance. Se agora Spassky tenta torre captura G2, Fischer simplesmente vai responder com rei F1, guardando a forte ameaça e decisiva torre D7 cheque na posição, o que seria um desastre aqui também para o Boris Spassky. E se ele tentasse um bispo C6, por exemplo, Fischer poderia seguir com lances como torre D7 cheque ou até mesmo torre C1 atacando o bispo, que já seria um problema, já que a torre está em G2 e temos o risco de torre capturando o bispo e depois rei capturando torre que está em G2 na posição. Com isso, nesta posição, Spassky toma a decisão de não capturar G2 e segue diretamente com bispo em C6,
protegendo o D7 e mantendo a ameaça de captura em G2, mas Fischer continua jogando energeticamente e responde com o lance torre em C1, exclamando e permitindo mais uma vez o torre toma G2, que terá como resposta rei F1, deixando já sua torre C1 pressionando o bispo de C6. Aqui, Spassky seguiu com torre toma C1, temos torre toma C1 na posição atacando o bispo. Obviamente perguntaram a Fischer como ele jogaria contra o movimento B3 e ele respondeu com uma variante bem simples, seguindo com torre captura C2, B captura C2 e de acordo com Fischer simplesmente torre C1 e se bispo fosse E4 ele jogaria G4 nesta posição, o que ele disse que garantia também a vitória para ele aqui. Já que a torre conseguiria controlar os dois peões e o rei entraria em atividade nesta posição e o rei das pretas estaria em E7 tendo que controlar o peão passado de E6 do Fischer. Então, vendo esta condição, Spassky resolveu trocar as torres. Torre captura C1, torre captura C1. E temos agora aqui rei D6. Aparentemente parece perigosa a posição para Bob Fischer, mas ele joga com extrema facilidade e tranquilidade nesta posição onde Spassky possui dois peões que podem dar bastante trabalho a Fischer. Fischer segue com torre D1 cheque e Spassky escolhe rei E5 como manobra. Se ele tentasse, por exemplo, voltar para E7, simplesmente teríamos torre A1 atacando o peão de A7 nessa posição, o que seria um grande problema para Spassky. A ideia também de rei C7 não ajudaria nesta posição em absolutamente nada. Teríamos uma situação passiva para Spassky. Então ele joga de forma ativa com rei E5 na posição e Fischer responde com E7. Spassky segue com A5, Fischer torre C1, atacando o bispo, bispo em D7. E observem que agora Fischer vai seguir com torre C5 cheque, Spassky responde com rei D4, tentando, obviamente, transformar o seu peão de B4 em possibilidade de resistência na posição. Fischer segue com torre toma 5, Spassky B3, Fischer torre A7, temos bispo em A8, Fischer torre B7, controlando o peão B, Spassky responde com rei C3, Fischer rei F2, finalmente temos B2, Fischer responde com um tranquilo rei A3, Spassky com bispo em F7, Fischer G4, Spassky rei C2 e finalmente Fischer com rei D4. E aqui Spassky joga simplesmente, mas sem esperança, peão em B1 igual a dama, Fischer captura o peão com torre capturando B1, temos rei captura B1, rei D4, rei C2, rei D6 e finalmente nesta posição Boris Spassky abandona a partida, pois a ameaça de Fischer é clara de jogar seu rei em D7, ameaçando E8 igual a dama. E com isso Spassky abandona e Fischer deixa aí para a história uma belíssima partida. O americano era realmente um jogador, um super jogador de xadrez, não era? Para mim, o maior jogador da história do xadrez. A história do Fischer jamais foi superada por qualquer jogador, nem mesmo pelo grande Garry Kasparov. Espero que vocês tenham gostado dessa partida, espero que ela realmente mereça o áudio de vocês, espero contar com seus likes para ajudar o nosso site a ganhar visibilidade e para que a gente possa continuar com este projeto, produzindo mais vídeos aqui no nosso canal. Espero também contar com seus comentários e irei responder a todos. Até a próxima partida.